Olá pessoal, professor Odair. Vamos iniciar hoje o estudo com geometria analítica. Só para a gente relembrar algumas coisas que a gente já viu anteriormente, mas que é importante para nós agora relembrarmos, né? Então nós temos aqui o sistema cartesiano. Então o que é o sistema cartesiano? Eu tenho o conjunto X, o conjunto de A, né, que é o conjunto X, são todos os elementos de X de um conjunto de partida, eles estão definidos em X. E eu tenho um outro conjunto de elementos, que é o Y, que está representado na reta Y. Então, quando nós relacionamos um elemento do conjunto em que X pertence ao conjunto em que Y pertence, relacionamos os dois, nós criamos aí o que nós chamamos de par ordenado. Tá? Então, par ordenado, para uma posição qualquer, ele é representado da seguinte forma, olha. Eu tenho um valor de Y e um valor de X que representa esse ponto. Aí, ó, são paralelas, né? Duas linhas paralelas, uma paralela a Y e a outra paralela a X. Nesse cruzamento aqui, ele está representando um ponto. Genericamente, esse ponto é dado como sendo o ponto X, Y. Então, o primeiro valor é o valor que pertence a X e o segundo valor é o valor que pertence a Y. Nesse caso aí, se a gente numerar as nossas retas aí, colocar os valores na reta, lembra que isso aqui é uma reta real. Então, sendo uma reta real, ela vem desde o menos infinito, chega aqui, que aqui é o zero, depois ela vem para o 1, 2, 3 e vai para até o mais infinito. Tá? Isso para x. E para y, ela vem desde o menos infinito embaixo. É assim que é convencionado. Vem desde o menos infinito aqui embaixo, atinge o zero e depois sobe e vai aumentando até o mais infinito. Ok? Então é assim que a gente representa. Então esse par ordenado que está na posição 2, 2, eu represento esse ponto como sendo 2, 2. Então aqui é o valor de x e aqui é o valor de y. Tá ok, pessoal? Então relembrando aí, eu tenho esse aqui é o chamado primeiro quadrante, né? Onde os dois, tanto x como y, são positivos. Então, primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, onde o x é negativo e o y é positivo. Esse é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante, onde eu tenho todos os valores de x e os valores de y são negativos. E aqui eu tenho os valores de x positivo e valores de y negativo. Então são os quatro quadrantes aí que a gente tem, que a gente vai utilizar. Tá ok? Nós também temos uma representação geral, que às vezes muita gente acaba se confundindo. Por exemplo, esse ponto aqui, olha, esse ponto, ele é o ponto 3, 0. E o valor de x é o primeiro. Então, olha, 3 e o y é o segundo, o 0 que está aqui em y, 0. Justamente esse ponto aqui, olha, que é o cruzamento dos dois, é o ponto 0, 0. Tá? Então, 0, 0 é esse ponto aqui. Tá?
Então, beleza, aqui é o 0, 0, aqui é o 1, 0, aqui é o 2, 0, 3, 0, 4, 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, 0 e assim sucessivamente. Por outro lado, todos os pontos que estão na reta de y, eles têm valores de x igual a 0. Então, aqui é o 0, 0, aqui é o 0, 1, 0, 2, 0, 3. Então, só para a gente deixar marcado aqui, olha, isso aqui é o 0, 3. Ok, pessoal? Esse aqui, por exemplo, é o 0, 1. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é o ponto médio de dois pontos. Então, se eu tiver um outro ponto, por exemplo, esse aqui, olha, o ponto menos 2, 0. Esse ponto aqui é o ponto menos 2, 0. Entre esses dois pontos aqui, tem um segmento, né, de reta, mas entre esse ponto e esse ponto aqui eu vou encontrar um ponto médio, um ponto que está a meia distância desse e desse ponto. Como é que a gente calcula o ponto médio? Então vamos ver como é que é o ponto médio. Ponto médio, ele é calculado da seguinte forma: xm, ele é igual à média aritmética dos valores de x. Então é o xa mais o xb sobre 2. E o ponto médio de y? Ponto médio de y é o YA mais o YB sobre 2, tá ok? E aqui nós vamos encontrar o ponto médio, x médio, y médio, quer dizer, o ponto cartesiano, né? O par ordenado do sistema cartesiano. Então nós vamos encontrar aqui, para esse exemplo, do ponto A até esse ponto B, sendo A menos 2, 0 e o ponto B 2, 2, o ponto médio vai ser calculado assim, olha. Ponto médio é igual. Ponto A, só para manter aqui dentro da nossa visão. Ponto A, menos 2, 0. Ponto B, 2, 2. Ponto médio entre esses dois vai ser x médio menos 2 mais 2 sobre 2. 2 menos 2, 0. 0 sobre 2, obviamente, é 0. E o y médio? O y médio é 0 mais 2 sobre 2. 0 mais 2 sobre 2. Então, isso daqui vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, o ponto médio é igual ao ponto 0, 1. Vamos ver lá no gráfico como é que fica isso aí, olha. Ponto médio é justamente esse. Esse é o ponto médio. E é o 0, 1. Ok, pessoal? Ficou claro o que é ponto médio? Agora nós vamos fazer alguns exercícios e aí a gente solidifica essa ideia na nossa cabeça. Valeu, pessoal! Até mais! Vamos calcular alguns exercícios de ponto médio. Aí o primeiro é: qual é o ponto médio entre os pontos A e B que estão sendo dados aí? Então eu tenho aqui é o x de A e aqui é o x de B. Y de A e Y de B. Então o ponto médio vai ser dado por ponto médio
ele é dado por xm, ym. Então, xm, ponto médio, ele é xa mais xb, 3 mais 5, sobre 2. 3 mais 5 dá 8, 8 sobre 2 é igual a 4. E o y médio, ele é igual a 11 mais 1, 12. 11 mais 1 sobre 2. Ou seja, 2 sobre 2, o y médio é igual a 6. Então, o ponto médio aqui, ele é 4, 6. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um aí? Olha, ponto A, menos 3, 4. E o ponto B, 9, menos 2. Então, ponto médio, ainda continua sendo, né? xm, ym. xm, ele é igual a menos 3, mais 9, sobre 2. 9 menos 3, 6. 6 sobre 2, 3. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ponto médio entre os dois. E o ym, o y médio, vai ser o y de A, menos, no caso, menos 2, que é o y de B, dividido por 2. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 e dá o ponto 1. Então, o ponto médio aí vai ser 3, 1. Vamos ver dois exemplos aqui um pouco diferentes. Na realidade, é fornecido aí o valor de M e o ponto M e o ponto A. E pede para calcular o ponto B. Então, o ponto M, o xm, ele é igual ao xa mais o xb sobre 2. Então, eu tenho o xm, que no caso aqui, ele é 3, tá certo? E o xa é 2. Então, nós temos que 2 mais xb sobre 2 é igual a 3, que é o ponto médio. Então, veja, o 2 vem para cá multiplicando, então vai ficar 2 mais xb é igual a 6. Isto implica que xb é igual a 6 menos 2, 4. Ok? Então, a gente já consegue determinar o valor de xb. E para y, nós vamos fazer a mesma coisa. O ym é igual ao ya mais yb sobre 2. Então, ym é 7. O ya é 2. Então, 2 mais yb sobre 2. 2 multiplicando o 7, então vai ficar 2 mais yb é igual a 14. Portanto, yb é igual a 14 menos 2, yb é igual a 12. Portanto, o ponto B, ele é 4, 12. Tá bom, pessoal? Então, ele está na posição 4, que é justamente, eu tenho aqui entre 2 e 4, o meio é 3, e entre 2 e 12, o meio é 7. Feito? Vamos ver mais um aqui. Qual é o ponto A? Conhecidos o ponto B e o ponto médio. Mesma coisa que o anterior, né?
Então, eu tenho que xm, ele é igual a xa mais xb sobre 2. xa eu não conheço. Então, xa mais o xb. xb é menos 4. Sobre 2 vai ser igual a 2. Então, xa menos 4 é igual a 4. Então, isso implica que xa vai ser igual a 4 mais 4, portanto, xa é igual a 8. Tudo bem? Bem, bambam, bambam, bem. E o YB, o YM, ele é igual ao YA mais o YB sobre 2. Só que a gente já tem o YM, que é o menos 6. Então, YA, que é 0, 0 mais o YB, que é menos... desculpa. O YA eu não tenho. YA eu não tenho. Mais o YB, que é 0, sobre 2 tem que ser igual ao YM, que é menos 6. Portanto, YA é igual a menos 6 vezes 2, menos 12. Então, tá aqui, pessoal, o ponto M, o ponto A, é igual a 8 menos 12. 8 menos 12. Resolvido? Valeu, pessoal, até mais.